Algumas passagens que a gente se esquece eventualmente que elas existem, talvez em algum momento não falaram conosco como deveriam, mas a realidade é que eventualmente você está numa situação e você lembra ou se depara com um texto e ele, sendo palavra de Deus como ele é, ele já mexe conosco. Essas são a realidade de várias passagens. Agora, há uma realidade de textos da Escritura que são textos absolutamente marcantes, memoráveis, que a gente não consegue esquecer. E esses falam conosco uma vez, falam uma segunda vez, e você lembra aqui e ali, e talvez toda vez que eu e você lemos o texto, a gente fala, uau, que texto relevante. E o texto que eu quero trabalhar com vocês hoje é um desses que está sempre martelando na nossa vida, um texto que todos nós conhecemos, talvez até pessoas que não são crentes falam, usam essa linguagem desse texto aqui, e eu me refiro à história que está em Lucas capítulo 15, a história do filho perdido. Agora eu falei Lucas 15, eu estou na dúvida se é Lucas 15 ou 16, eu falei de cabeça, é 15, né? Tá bom. A história do filho perdido, conhecido como filho pródigo. O que eu vou fazer? Eu vou ler com vocês o capítulo, é um capítulo longo, mas é um daqueles que não dá para você parar de tirar, você não consegue tirar o olho de tão bem contadas que são as 3 parábolas, especificamente a que nós vamos lidar hoje, a parábola do filho perdido. Eu vou projetar então o texto e depois, quando lidar com as lições, eu não vou projetar mais, só vou projetar as lições. Então fica com o texto aberto, ou na sua Bíblia física, ou no seu celular, tá bom? Que nós vamos voltar ao texto aqui e ali durante a nossa conversa aqui. Diz assim o texto bíblico, a parábola ou a história do filho perdido e da ovelha e da moeda também. Diz assim o texto: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei minha ovelha perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E agora a história de hoje. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. E o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir,
levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, o seu pai matou o novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo. Talvez a sua versão esteja com saúde. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito, nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que nós vamos fazer aqui, irmãos? Eu vou recontar a história para vocês. É uma história que é marcante e a parte dos meus objetivos é ter a história muito bem fixada na minha mente, na sua mente. Vou contar apontando alguns detalhes que às vezes passam despercebidos na leitura. Depois de contar a história, eu vou tirar algumas lições dessa história. Parábolas são como as nossas fábulas, eventualmente. Elas têm um sentido geral e na fábula você não tira a moral da história. Eu vou tirar 5 morais dessa história aqui sobre um filho que está perdido. O texto começa dizendo o texto começa com uma ideia de por que Jesus conta as 3 parábolas. Se você olhar o versículo 1, diz assim que publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam a Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. E aí o texto diz, então Jesus lhe contou essa parábola. Jesus conta a parábola da ovelha, da moeda perdida e do filho perdido, justamente por causa desse contexto. Nós temos pessoas que são de má fama, que todo mundo sabe que, de alguma forma, são pessoas de má reputação, são pecadores, talvez pessoas que trabalham vendendo corpo, pessoas, você sabe que são ruins, malandros, né? Há publicanos que eram muito mal vistos, cobradores de impostos. E no próprio grupo de Jesus há um discípulo que é cobrador de impostos, ou era cobrador de impostos, que é Mateus. No grupo de mulheres que seguiam Jesus, a Maria Madalena, que diz o texto de quem havia saído 7 demônios, uma mulher talvez de uma reputação muito ruim. Então, prostitutas, ladrões, pessoas da plebe, pessoas indignas ali naquela sociedade, estão ouvindo a mensagem de Jesus e estão chegando ao arrependimento. Inclusive, se você olhar o texto de Mateus capítulo 4, versículo 17, a mensagem de Jesus ela é: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. A mensagem de Jesus era uma mensagem: se arrependa, se converta, o reino dos céus está chegando e eu sou o rei. E essa pregação de arrependimento, de mudança, de conversão, estava surtindo efeito. E aquelas pessoas que imaginariam que nunca teriam uma segunda chance, estão percebendo em Jesus aquele que dá a segunda chance. Só que a elite religiosa não está gostando de que naquele clubinho todo de gente limpinha, de gente
tão legalzinha, que estudou nas melhores escolas, que fez tudo certinho, essa turma não está gostando de sentar do lado de alguém que cheira mal. E o texto diz, não nessa versão que nós lemos, mas se você olhar a palavra que é usada, que os fariseus e mestres da lei começaram a murmurar. Não é uma reclamação aberta. Não é, ô Jesus, o que você está fazendo? É entre eles. São olhares, são resmungos. E quando Jesus vê a reação dessa elite religiosa, ele conta essas 3 histórias. Primeira história da ovelha, em que 99 ficam e o pastor vai atrás de uma. E depois a história da dracma perdida. A dracma é como se fosse... É o lobo-guará que vale R$200, é isso? É? Então é um lobo-guará, né? Essa mulher perdeu o valor de uma jornada diária de um trabalhador braçal. Perdeu um lobo-guará, aquela nota de 200. Eu nunca vi uma, vocês já viram? Então eu vou procurar lá em casa, quem sabe, né? Ela perdeu o lobo-guará e está procurando o lobo-guará. E ambas as histórias, a da ovelha e da dracma, elas têm uma moral da história que é única. Versículo 7 diz assim: eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Essa é a moral da história da ovelha. Há uma festa no céu por aquele que se perde. E no versículo 10, a moral da história da dracma perdida. E eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos por um pecador que se arrepende. Um fala alegria no céu, outra alegria na presença dos anjos. Dá uma ideia de que céu e terra deveriam convergir quando você tem a restauração de alguém que se perdeu. E mais, falando de ovelha e de lobo-guará, ou dracma, ou moeda, a vida de uma pessoa que é restaurada, que é o caso aqui, vale muito mais do que uma ovelha, vale muito mais do que um lobo-guará, muito mais que qualquer quantia. Então, se quando eu fico feliz porque eu restaurei uma ovelha ou alguma coisa material, muito mais a gente deveria estar feliz quando há a restauração de uma pessoa. Mas Jesus não se contenta com esses 2 ensinamentos aqui. Ele vai além. Ele quer demonstrar na prática, de forma ainda mais realista, o que estava acontecendo com aquela geração. E ele conta a história não de ovelha, não de moeda, mas de uma pessoa. E ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E num belo dia, o mais novo fala: pai, vamos dividir a herança? E se você olhar no Antigo Testamento, Deuteronômio 21:17, a herança ela não era dividida de forma igual. O filho mais velho levava 2/3, porque é o mais velho. E o filho mais novo levava 1/3. E o texto não menciona isso, mas sendo uma cultura judaica, provavelmente é isso que os fariseus entenderam. O filho mais novo pegou sua parte da herança menor. E o mais velho estava com os 2/3 dele resguardados ali. E esse menino sai, de repente está com o dinheiro lá, fala: quer saber, eu vou viver a vida. E sai. E o texto diz que ele gasta tudo não com sabedoria, ele gasta irresponsavelmente. Jesus sendo bem econômico aqui. Quando o mais velho menciona, o mais velho sabe do que é esse irresponsavelmente, ele diz: gastou todo o dinheiro com prostitutas. Joga o dinheiro na farra. E nem é o tigrinho. Mas ao gastar o dinheiro, as circunstâncias lá no outro lugar mudam. E diz o texto que surge uma grande fome. E de repente o moço que estava jogando dinheiro fora, ele se encontra na mais absoluta miséria. E é tanta miséria que ele usava uma linguagem que dá a ideia aqui que ele implorava por trabalho e ninguém lhe dava nada. Até que ele consegue cuidar de alguns porcos. E veja, eu não sei se você já foi num chiqueiro. Quando a gente ia lá para Minas, e o chiqueiro, você saía da varanda da tia, ia lá atrás, caminhava um pouquinho, tinha um chiqueiro mais ali à direita. E chiqueiro, naquela época, eu acho que hoje deve ser melhor, o pessoal come até carne de porco crua hoje, né? Mas, enfim,
Eu não fui criado com essas manias, né? Mas eu me lembro de chegar lá no chiqueiro e eu lembro do cheiro. E eu lembro da comida que era dada, né, para os porcos. Falando da nossa cultura, você imagina na cultura antiga. Então, porco come tudo que é resto de coisa. Come resto de muito repolho, casca de fruta. Sobrou cabeça de peixe, dá para o porco. Porco come, e o cheiro é ruim. A gente chama de lavagem. O que o porco come, o que comia. Mas é pior. Na cultura judaica, o porco é considerado um animal imundo. Um animal impuro. Não é só que o animal para nós hoje come coisas indevidas. Naquela cultura era o pior trabalho, nas piores condições, alguma coisa que um judeu jamais deveria se submeter. E o texto diz que a fome dele era tão grande. Não é que ele queria experimentar, o texto vai mencionar nessa tradução, ele queria encher o estômago. Então, cara, nossa, eu comia isso até amanhã. E nesse momento em que ele está passando fome, querendo comer a comida dos porcos, ele lembra que ele tinha pai. E ele fala, uau, meu pai não é que ele era generoso com os filhos, ele era generoso até com os funcionários dele. E os funcionários dele comem melhor do que qualquer pessoa dessa região aqui. E ele decide, ele ensaia uma fala, no versículo 18 e 19, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi. Então ele está conversando consigo mesmo. Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E o texto diz que ele levantou-se e foi. Contando a história ainda. E o texto menciona que o pai o vê ao longe. Talvez indicando o desejo, a expectativa, a saudade do pai em ter o filho de volta. E o texto menciona que antes de qualquer frase ser dita, que o pai o correu e abraçando o beijou. E o jovem, tendo ensaiado aquela frase, chega e vai dizer a frase para o pai. Não é? Tudo que ele tinha ensaiado, versículos 21 e 22. E o filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas me parece que o pai o corta aqui, mas o pai disse a seus servos. O pai nem quer ouvir mais o filho, depressa. Então o pai está aflito, não quer ouvir tudo. Tragam a melhor roupa e vistam a ele. Coloque um anel em seu dedo e calçado em seus pés. E aí mata o novilho e diz o texto que começam a festejar. O que o pai faz aqui é recebê-lo com o anel, com a roupa, com o novilho gordo. Na cultura judaica, todo mundo entendeu. Ele estava recebendo o menino novamente como filho. E o pai está dizendo de certa forma, não, eu não quero você como empregado. Eu quero você como filho. Ele dá todos os sinais públicos de que é o filho dele e não o empregado. Só que o irmão mais velho estava no campo, não está sabendo de nada. Quando chega, começa a ouvir aquele pagodinho na laje, né? Só churrasquinho, terça-feira à noite. Né? Fala, rapaz, né? O pessoal celebrando ali. Que festa é essa? Aí chega um funcionário, um servo e diz, é o seu irmão. E ele voltou. E o texto vai dizer que da ideia de que ele perdeu tudo, mas ele voltou com saúde. O menino voltou, não diz nem a roupa do corpo, que a gente presume que tinha. Voltou com saúde, é o que sobrou, a carcaça, o resto ele perdeu. E o texto registra na parábola de Jesus a conversa entre esse pai e o filho mais velho. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. A reação do filho mais velho não é uma reação de ufa, que bom, não, ele está irado. Agora, o filho que ia entrar, então, diz o texto, então, seu pai saiu, insistiu com ele, o menino não entrou. E o pai que tem que sair. Nas outras parábolas que Jesus tinha contado, da ovelha e da dracma, os vizinhos são chamados à alegria. E ela vai e compartilha com as suas vizinhas.
E ele vai e compartilha com seus vizinhos. E fala de alegria no céu, alegria dos anjos. Aqui quem está alegre não está alegre, não é o vizinho. É o irmão. E ele diz, olha, versículo 29, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo a seu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, seu filho, ele não chama de meu irmão, fala, esse seu filho, que esbanjou os teus bens. Ele sabe que não são os dele, porque não iam ficar para ele de qualquer forma. Os dele estão garantidos. Os 2 terços dele estão garantidos. Matas um novilho gordo para ele. Versículo 31, a resposta do pai. Olha como o pai é amoroso, inclusive com o irmão mais velho. Disse o pai, meu filho. Falando para o mais velho. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Continua, sua herança está aqui. Mas olha agora, olha os pronomes. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos. E agora ele fala, porque este seu irmão, ele continua seu irmão. E você é tão filho quanto ele. Ele voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Esse é o texto. Essa é a história. Por que essa história existe? E eu vejo nessa história 5 lições que a gente tem que lembrar. E a gente não pode, que a gente esquece. Mas a gente tem que lembrar. Primeira, lições então da história do filho perdido. Primeira lição desse texto tem que ver com a miséria do pecado. Essa lição a gente não percebe nas outras 2 parábolas. Quando se fala de uma ovelha perdida, de uma dracma perdida, parecem situações tão corriqueiras. Né? Ovelhas são animais tão bobinhos. E a turma que cuida de ovelha diz, nossa, eles se perdem. Né? E a ovelha não consegue voltar. É cachorro que caiu de mudança. Moeda se perde, a culpa não é da moeda quando ela se perde. Ovelhas e moedas não necessariamente são responsáveis pelos seus atos. Mas a história do jovem é um jovem que cai na farra, que gasta irresponsavelmente, que vai para a imoralidade e que chega ao fundo do poço, desejando a ponto de desejar comer a comida mais nojenta possível. Tanta a miséria das consequências das suas próprias decisões e pecados. A profunda miséria do pecado. O texto trata de uma certa animalização do homem. O homem pode chegar no fundo do poço de tal forma que um animal está melhor do que ele. O próprio Jesus disse em João 8,34. Jesus respondeu, digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Irmãos, Deus fez o mundo com alguma liberdade para nós. E você e eu somos bastante livres, observe os qualificadores, bastante livres para fazermos as nossas escolhas. E muitas vezes aqueles que estão mais perto do Senhor, pais, mães, pastores, não sei, irmãos, amigos, quando vem alguém se desencaminhando, podem aconselhar, não faz isso. Mas no fim das contas, cada um de nós aqui vai acabar tomando o seu próprio rumo e decisões. E você é bastante livre, e eu sou bastante livre para tomar as minhas decisões. O que eu costumo dizer, agora, eu sempre disse isso de uma outra forma, mas eu vou usar a frase do pastor Jairo. Nós somos bastante livres para tomar as nossas decisões. O que nós não somos livres é para assumir ou para receber as consequências das decisões que nós tomamos. A minha frase sempre foi, faz o que você quiser. Para fazer o que você quiser, você pode. Mas assuma as consequências. Porque aquilo que eu escolho tem consequências. E na questão do pecado, na prática do mal, o que essa parábola nos ilustra é o seguinte: o indivíduo começa a pecar
E inicialmente aquilo é festa. O pecado sempre traz, ou costumeiramente traz, alguma dose de prazer. Desculpa descrever a situação, é que eu conheço bem essa prática. Aquele frio na barriga, aquela descoberta do novo. Primeira mordida no fruto proibido, você fala, Mas o que começa assim com algum prazer, ele tem um incômodo que eu chamo de uma teia de aranha no começo. Você fala, cara, é tão legal, mas há uma culpa, há alguma coisa que me incomoda e eu quero tirar. Mas ao mesmo tempo fica preso porque tem algum prazer. E depois de teia de aranha, você começa a se transformar naquela cola grudenta que você gruda e você vai tirar e gruda de novo, e aí você põe a mão aqui e você vai tirando e já não é teia de aranha. E normalmente o pecado termina com uma grande camisa de força em que o indivíduo mal consegue respirar. O fundo de um poço lamacento que ele não consegue subir nas paredes e ele escorrega para baixo. Aquele afogamento que o indivíduo não consegue subir à tona, não tem força. Um lugar sem luz, que cheira mal, um esgoto de lama. E todo mundo aqui que já viveu o suficiente, que já pecou o suficiente, sabe do que eu estou falando. Essa angústia, essa fome, essa desesperança, esse frio, essa culpa que dá vontade de se bater para tirar, de tomar banho e não sai com água. A gente vai para Campinas uma vez por semana, um de nós pelo menos, às vezes duas, para levar a Aninha e às vezes buscar. E passando aqui perto da Jerônimo ali, já chegando no mercadinho do Duacir, perto de onde a doutora Deise mora, perto. Desce ali, tem uma padaria ali, que a gente sempre brinca, né? Uma padaria super bonitona ali. E na próxima rua, à sua direita, tem uma subidinha e tem, não um barraco, é um negócio desse tamanho assim, de madeira, daquelas madeirite que chama, né? E nos dias frios que a gente passou lá, tem uma fogueira e sempre tem uma moça ali caminhando. É difícil estimar a idade dela, mas na casa dos seus 20 anos. Extremamente magra, com as noites de frio com pouca roupa e com aquele caminhar de gente viciada e com um olhar de zumbi. Uma moça que devia ser bonita. Todas as vezes que a gente passa e ela está lá, cara, dá um aperto no coração. Seguramente uma moça viciada em alguma coisa. Olha, aquela região tem bastante tráfico, inclusive. É alguém que está nesse processo de degradação. Por que nós temos orado? Alguns anos atrás, nós fomos visitar aquele parque lá no Inhotim, perto de Belo Horizonte. É um parque de exposições de arte. Uma viu que a gente gosta um pouquinho dessas coisas, né? E nós fomos desavisadamente numa das exposições ali, chamada de Cosmococa. E era um dos lugares que você tinha que tirar o sapato para entrar. E nós sentamos ali na entrada e tiramos o sapato, tem um monitor ali, e nós entramos, a primeira sala tinha várias redes, dessas da gente ficar deitado, e a pessoa que estava coordenando falou, olha, vocês podem desfrutar de tudo que tem nas salas. Então, e aí você chegava, você via a sala das redes, ficamos lá um pouquinho na rede, tudo escuro. Umas televisões passando coisas meio estranhas. Fomos depois para uma sala que tinha colchões, tudo escuro. Depois fomos para uma outra sala que era toda revestida de estofado, e a monitora falou que vocês podem pular, rolar, brincar. E aí, quando terminou o nosso tempo, nós fomos voltar para a saída, nós vimos uma última sala que a gente não tinha percebido. Era uma sala escura, com pouquíssima iluminação, mas no meio você via uma piscina.
E aí ela falou, quem quiser entrar, pode entrar na piscina, mas estava muito frio, era um dia de sol. Mas ela falou assim, só lembra que a piscina e o ambiente está a 8 graus Celsius. Alguém quer entrar? Teve um menino que entrou. Não foi você, né, Ju? E nós saímos. Foi uma experiência diferente, e aí fomos colocar o calçado e a monitora saiu. Falou, como foi a experiência? Falei, foi diferente. Falei, o que significa Cosmococa? Ela falou, Cosmo é o quê? Falei, é mundo. Coca é o quê? Eu até falei, Coca-Cola? Ela falou, não, é cocaína. Essa instalação aqui representa, na visão do artista, o que é a experiência de alguém que usa cocaína. Há um momento de um certo descanso, há um momento de uma escuridão calma, há um momento de euforia, que a gente ficava rolando nos colchões. Mas na saída, aquela piscina gelada, aquele quarto sombrio é o fim da experiência. Tudo começa tão bem, né? E termina numa piscina de 8 graus, escura, um lugar sem janela. Pode estar o dia mais quente que for, ali está 8 graus. É isso que o texto está descrevendo aqui. Alguém que passa, olha, começa tão bem, mas chega no fundo do poço, naquele desespero. Fome da desesperança. Esse é o normal do pecado todo. E é o pecado que a gente escolhe. Se terminasse aqui, ia ser um domingo pesado, né, galera? Pesou o clima. Mas o texto é também um baita de um modelo de arrependimento. Observe comigo o texto, versículos 16 a 20. Olha lá, nós estamos no 16 é o fundo do poço. E o 17 é 17 a 20 o modelo de arrependimento. Ele desejava encher o estômago com as vagens, com as bolotas, Simone, de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E olha o caminho do arrependimento. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Por que é o modelo de arrependimento? Porque ele traz todos os passos do verdadeiro arrependimento. Em primeiro lugar, a percepção da sua real condição. O texto diz, caindo em si. Parece que até agora ele está com os olhos fechados. Quando ele vê os porcos, ele está na lama junto com os porcos, e os porcos estão melhor do que ele fala, epa, não posso. Não dá para ser assim. Mas arrependimento não é só saber sua real condição, porque tem gente que sabe, eu sou assim. Já sei, eu sou um lixo mesmo, tá tudo bem. Mas o texto segue aqui, veja. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Ele toma a decisão de retornar. O arrependimento não é quando a gente chora, turma. Ele pode começar com o choro, mas não é o choro. Se parar no choro, no arrependimento, há uma decisão de retornar. E quando ele fala consigo mesmo, ele diz, eu lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Há uma confissão, em primeiro lugar, o desejo de confissão. Primeiro voltado para quem de fato nós pecamos. Pequei contra o céu, pequei contra Deus. Mas não é só para Deus. Porque pecado às vezes lida também com o próximo. Pequei contra o céu e contra ti. Há a confissão direcionada a quem precisa receber a confissão.
E no versículo 19, olha a disposição dele. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele sabe que ele perdeu o direito de herança. Ou seja, nesse processo ele está disposto a assumir plenamente as consequências dos seus atos. E não há arrependimento quando a pessoa não quer assumir as consequências dos seus atos. O que eu estou dizendo? Sempre que eu e você pecamos, há consequências que a gente espera. O indivíduo sonegou imposto. Ele sabe que se a Receita pegar, ele vai ter que pagar com multa. Se o cara está arrependido, ele fala para a Receita, soneguei. Estou disposto a pagar multa. Só que há consequências esperadas. Todo pecado tem consequências que já sei que vai ter. Mas pecado tem também as consequências não esperadas. E ele cria aqui a disposição de, seja o que for, eu estou disposto a aceitar as consequências do meu erro. O que eu vou pedir é misericórdia. Se possível, me trata como empregado. Mas nem isso eu mereço. Ele sabe das suas consequências. Só que há um último passo necessário ao arrependimento. Diz o texto no versículo 20. A seguir, levantou-se e foi. O arrependimento se perfaz quando todas essas etapas estão presentes, especialmente a ação de retornar. Arrependimento não é uma fala, arrependimento é uma mudança. É um pé depois. Arrependimento não se faz com a boca apenas, se faz com os pés e com as mãos, com as ações, com a mudança efetiva. E esse texto é um modelo de arrependimento. Quando as pessoas se arrependem, é assim que se arrependem. Não é nesse processo, então não é arrependimento. Está chateado, está com remorso, está com culpa. Mas o arrependimento tem esses elementos que envolvem uma percepção, mas envolvem uma ação. Mas o texto segue. E a terceira lição que eu quero trazer para vocês, não vai aparecer na ordem, tá? Porque eu quero deixar mais impactante para o final. O texto nos ajuda a lidar com uma questão que eu estou chamando de, para ser tudo com M, tá? A murmuração, e aí faltaram as aspas, dos limpinhos. O texto existe para mostrar, aliás, esse é o propósito original, primeiro do texto, mostrar como aquela geração estava reclamando de que pessoas que sentiram a miséria do pecado estavam se arrependendo nesse modelo aqui, e eles estão dizendo, não. Havia dentre os líderes religiosos de Jerusalém, especialmente, uma ideia de que o povão não serve para nada. João 7,49 diz assim, quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, ela é maldita. Essa gente é imoral, essa gente é suja, essa gente é desonesta. E nós temos que diferenciar, de certa forma, a imoralidade, ou uma boa moralidade de um moralismo. O que eu estou dizendo? A igreja, ela é feita de gente que era imoral e às vezes luta até hoje. Eu não estive na aula do Cassiano, mas eu imagino que ele mencionou algumas das lutas que estão na igreja. Jesus limpou. Mas há uma certa visão dentro do mundo evangélico de que os meus filhos não podem ter contato com gente ruim. Eu vou protegê-los. Eu acho que tem que proteger até certo ponto. Um dos livros que eu sempre indico, Conversas de Pais com Seus Filhos, menciona o período da estufa, que até uma planta, você não pega uma planta muito jovem e já coloca em cima de uma montanha, porque ela não vai resistir ao vento. Mas em algum momento ela sai da estufa e vai para a montanha. E turma, deixa eu ser sincero comigo e com você, os nossos filhos, eles são tão perdidos quanto os filhos da prostituta lá de fora. Se Jesus não mudar a vida deles, eles podem até não praticar corporalmente tudo que outras pessoas fazem, mas continuam perdidos. O inferno é para gente ruim de todas as formas, as que a gente vê e as que a gente não vê.
O que eu preciso é, primeiro, pregar para os meus filhos. E depois, para que nós, como igreja, inclusive essa turminha, sejamos luz lá fora. Aliás, eu vou falar. Mais crentes se perderam buscando dinheiro na vida do que tendo contato com ideologias que são ruins, ok? Que são ruins. Porque ambos satisfazem o diabo. O cara que trabalha pelo dinheiro e o cara que tem essas ideologias daqui, dali, de esquerda, etc. Progressistas e tudo mais. A gente precisa perceber, turma, que Jesus ele precisa salvar o nosso vizinho tão limpinho, classe média, se for o caso, tão tudo certinho na vida, que esconde as suas amantes. Essa é a realidade. E Jesus veio para salvar também o amigo dos seus filhos, amigo ou conhecido ou colega, que tem a vida louca, ou, como é a da moda, né, vive na homossexualidade ou na bissexualidade, ou gente que é transgênero, que nos choca tanto, com justiça. Foram longe demais. Estão comendo as bolotas. A gente não nega isso. Sempre conto para vocês a história da Rosaria Butterfield. Ela é esposa de um pastor nos Estados Unidos hoje, mas ela foi ativista homossexual nos Estados Unidos. E ela era professora de literatura, e ela se converteu... um pastor colocou um anúncio no jornal, naquela época se colocava anúncio no jornal, e falou, olha, se você... tem dúvida sobre que a Bíblia é verdade, vem conversar comigo. E ela leu, falou, doutora, pós-doutora em literatura, falou, vou pegar esse pastorzinho e fazer estrogonofe com ele, né? Faça o que eu quiser. E aí ligou para ele, e aí ele falou, vem tomar um café. Mas vem aqui às 6h30 aqui em casa. Estranho. Chegou lá, estava a família reunida em volta da mesa, eles oraram antes. Ao orar em volta da mesa, confessou os seus pecados. Eu não recomendo você fazer isso, faz depois do jantar, mas ele fez isso aquele dia. E ela falou, que coisa estranha. E conversaram, e aquela conversa foi, pá! Ela que namorava uma mulher, morava com uma mulher, se converteu. Aquele cabelo curtinho, aquele... E aí ela falou, eu preciso de uma igreja. E foi para a igreja do pastor, e ela ficava no carro. E vendo chegar aquelas famílias tudo bonita, sabe? De igreja americana, com aqueles carrão, cheio de filho e tal, não sei o que lá. E ela falou, cara... E ela um dia teve coragem, entrou na igreja e começou a conviver com os irmãos, eles convidavam ela para ir em casa. Ela ainda naquele processo de amadurecer. E ela falava, será que só eu que vim dessa sujeira? E ela falou que ia nas casas enquanto lavava a louça. Lavar a louça é um processo perigoso para as conversas. E ela começou a perguntar, ela falava assim, os meus erros todos vocês sabem. E ela perguntava, e você? Do que Jesus te limpou? Aí o cara ia falando. Eu estava no pecado, assim, assado, tinha amante. E ela viu que isso é uma igreja. Isso é uma igreja. E mesmo aqueles que não fizeram essas coisas, alguns não fizeram porque não conseguiram, não tiveram coragem. Porque fariam. Veja, quando a gente fala de arrependimento, nós não estamos falando de aceitar o estilo de vida pecaminoso. De forma nenhuma, turma. Mas nós precisamos pregar um Jesus que muda a vida das pessoas. Sem reclamar de como as pessoas chegam. Elas vão ter um longo processo para voltar. Quem saiu e foi muito longe, para voltar vai ter que voltar passo a passo da distância que foi. Essa é a realidade. Nós podemos ajudar nesse processo ou prejudicar esse processo. Mas eu quero terminar falando de dois elementos aqui, vou ser bem mais rápido por causa do horário,
que para mim são os elementos mais impactantes dessa parábola. E estão muito vinculados. Até agora eu mencionei questões da vida humana. O pecado, o arrependimento, os que murmuram, dos que chegam. Mas a parábola não é sobre só o ser humano. A parábola também é sobre a misericórdia do Pai. E a palavra Pai aqui devia estar com letra maiúscula. Talvez o principal propósito do texto não seja nem esses que eu trouxe para vocês, mas mostrar a figura deste Pai humano de uma parábola com uma representação do nosso Pai divino. Um dos comentaristas menciona que até esse momento da parábola em que ele vai voltar e está falando consigo mesmo, o Pai está calado da parábola toda. E é interessante, não dá para não relacionar essa parábola a Deus Pai, porque Jesus usa a palavra Pai no Novo Testamento mais de 100 vezes para se referir a Deus. E quando algumas das parábolas eles têm a figura de pai e filho, normalmente eu tenho que pensar, será que ele não está mostrando algo sobre Deus e alguma outra realidade? E aqui não tenho dúvida. O pai representa de algum aspecto a figura de Deus Pai, de Deus. E versículo 20, olha como é a misericórdia desse pai. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Aquele arrependimento. Está voltando e o texto diz, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e beijou. É o primeiro momento que esse pai, na história, sai da sua casa. Ele vê o filho de longe. E a gente consegue isso com filhos que a gente se importa, com pessoas que a gente se importa. Quando eu caminho no lago, eu não enxergo. O João vai comigo às vezes e eu falo, João, tem um cachorro ali? Ele fala, não, é uma pedra. Né? Mas ele não me vê perguntando, filho, é o seu avô que está lá? É a sua irmã? Porque pode parecer uma pedra, mas eu sei que é minha filha, com todo respeito, querido. Você mereceu. Não, fica me zoando, me imitando nessa igreja, tem retorno. Não deixa ela me imitar, pessoal. É muito engraçado. Eu sei, né? Não, agora não é o momento agora. Não é o momento agora. Depois na saída você me imita. O pai corre. O pai o abraça. E quando o filho tem a confissão a fazer, pai, pequei contra o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, o pai não espera, ok, essa parte é importante, você restaurou, mas tá bom, é suficiente. E o pai diz, depressa, prepara lá o novilho, churrasco, traga a melhor roupa, coloque um anel calçado nos seus pés. Sim, filho, você errou bastante na vida. Mas não interessa. Agora o que interessa é que você voltou. E com isso eu quero terminar com a última lição da parábola. Que é a maravilha da restauração. Queridos, nós temos um Deus que Ele está pronto para restaurar pessoas. Há aqueles que saíram, que experimentaram toda a miséria das suas escolhas. Gente que errou, que pecou, que foi para a lama, se sujou até o último fio de cabelo. Ok? Sua escolha, saiu. Você escolheu esse caminho. Você não pode culpar ninguém. Mas ouça. Há um Deus esperando o seu retorno. O arrependimento ele não está longe. Ele é um processo possível. Há um Deus misericordioso que quer dar nova vida. E eu posso te falar com todo o amor do mundo, não espera chegar no fundo do poço para isso. É possível para antes, é melhor para antes. E de um mero escravo, se Deus os aceitasse só como servos, ele já seria bom. Mas Deus está oferecendo a filiação para aqueles que estão perdidos. João capítulo 1, versículo 12 diz assim, contudo, aos que o receberam, que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O arrependimento, dirigido à pessoa certa, a Deus. Ele, quando ele é nesse processo que eu trouxe aqui para vocês, de uma percepção da sua miséria, a decisão de retornar a uma confissão, eu tenho errado, eu sou incapaz.
Eu aceito as consequências de tudo que eu fiz. Feliz ainda porque eu sei que eu merecia muito pior. E há essa ação diante de Deus de retornar, de falar: Senhor, me salva, me muda, me transforma. A grande maravilha é que essa pessoa é recebida como filho, com uma nova vida. E eu vou te falar, Deus está chamando pessoas de volta hoje aqui. Operando a maravilha da sua restauração. E olhando o contexto todo, turma, é dia de festa no céu, festa dos anjos. E vamos ser sinceros, desculpa nutricionista, a gente faz um churrasco. Dia de celebrar. Porque o texto promete uma nova vida ao pecador que se volta a Jesus. A gente não consegue resolver, turma, todos os problemas que são criados quando as pessoas se afastam. Mas o que o texto promete é que o principal problema, que é a perda de comunhão com o Pai, a perda da filiação ou a não filiação, tudo isso é resolvido com arrependimento e a fé em Jesus Cristo. E essa é a esperança do texto. Cuja lição é miséria do nosso pecado. Há um modelo de arrependimento. Vai haver murmuração dos limpinhos, mas sobretudo é um texto que menciona a misericórdia do Pai e a maravilha da restauração. E é isso que eu e você podemos desfrutar no momento de arrependimento diante do nosso Deus. Vamos orar. Senhor Deus, a história do filho perdido é a história de muitos de nós. Perdidos, cavando a própria cova na lama do pecado. Presos em armadilhas. Por anos. Mas, Senhor, nos dá hoje, dá para mim e para os meus irmãos a ideia de que chega. Não é necessário ser assim. Não deve ser assim. E que a gente se lembre que temos um Deus misericordioso, que por meio do nosso arrependimento e da fé, nos recebe. E isso é motivo de alegria. O perdão de Deus reservado a pessoas que são extremamente sujas e imperfeitas. Faz isso com pessoas aqui hoje. Esse é o meu pedido e gratidão em nome de Jesus.